Olá, sejam bem-vindos. Que a graça de Deus esteja com você. Meu nome é Ana Paula, tenho 29 anos, sou cristã, mãe, sou casada e hoje eu queria trazer mais uma vez, uma reflexão sobre a palavra de Deus aqui, para trazer luz sobre as nossas vidas. Eu queria ler algumas passagens aqui em Romanos primeiro. Aí eu vou pulando aqui e eu vou falando para vocês onde é que eu estou. Romanos 1,18 fala: Porque o Deus se manifesta na ira sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Aí 23 fala assim, no 22, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. O 23, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí o 27. Semelhante também os varões, deixando o uso natural, e se inflamaram em sua sexualidade, com varão, cometendo toda torpeza entre si, mesmo a recompensa convinha ao seu erro, e com eles não se importam ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para que fazerem coisas que convêm, sendo mudadores, detratores, aborrecendo de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a seu pai, nécios, infiel nos seus contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais reconhecem na justiça de Deus que são dignos de morte e que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Meu Deus, como é forte, né? Essa passagem. Eu queria. Tava lendo aqui, né, a palavra sobre algumas coisas e eu sempre acreditei que a idolatria tinha muito a ver com a promiscuidade sexual, né? A Bíblia é bem clara sobre a idolatria, que nós não devemos fazer imagem e escultura de nenhum ser do céu e nem da terra. E aí Deus também fala que visitará o pecado dos pais e dos filhos até a terceira, quarta geração. Então, hoje a gente vive num país muito idólatra, né? A gente acaba que, se a gente for parar para analisar, existe muita idolatria, muita escultura, muita imagem, muita coisa acontecendo para que haja idolatria no nosso meio. E aí o mal, ele entra através do engano, né? E acaba dizendo que aquilo é bom, que aquilo é uma coisa boa. Santos que intercedem, que buscam ajudar, né? Aí as pessoas deixam de orar a Deus, deixam de entregar os seus pedidos, suas petições para Deus e tiram o trabalho do Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que é o nosso intercessor, que é ele que intercede por nós a Deus, né? A gente ora, pede auxílio do Espírito Santo, pede para que ele nos guie também, dê luz à nossa vida, que esse não é o trabalho, né? Ele faz isso por nós, ele intercede por nós e traz luz para a nossa vida. E aí muitos acreditam que acender vela para santos vai trazer luz para a nossa vida. E aí a idolatria, ela aborrece o coração de Deus e ela acaba trazendo como consequência promiscuidade sexual, prostituição, corrupção, muitas coisas ruins que a gente vê hoje no mundo, mas são consequências da idolatria, porque Deus, ele abomina a idolatria. E aí acaba que era pra gente estar vivendo coisas santas neste mundo, buscando o auxílio do Espírito Santo para a nossa vida, de Deus para a nossa vida. O mundo está entregue a todo tipo de abominação, mudando
que é para ser natural, o que é para ser santo, que foi criado no coração de Deus, está sendo deturpado, né? Como consequência. E como fala aqui no 27, né? A recompensa convinha ao seu erro. O homem deixa de ter o prazer natural na mulher, a mulher no homem. Isso é uma consequência da idolatria. E uma das formas que a gente pode... Eu vejo tanto dentro da igreja, assim, que muitos pastores, muitos líderes, muitas mulheres de Deus acabam caindo neste pecado de prostituição, e não sabe como se libertar. Mas quando você vai ver, quando você para analisar a família, existe um legado de idolatria, existe um legado de religiões que acreditam que imagens podem dar alguma coisa para alguém. Não pode. A única pessoa que pode dar alguma coisa para a gente é Deus. Ele é o dono de tudo, ele é o dono do ouro, da prata, ele é o dono da cura, da libertação, e é ele que pode libertar a gente de qualquer mal. Tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que vai de distante da palavra de Deus, a Bíblia é clara sobre as coisas que a gente deve fazer. Infelizmente, o engano do mal, ele entra na mente, que a pessoa fica tão cega que ela lê um versículo e ela não consegue enxergar o que Deus quer de nós. E Deus não quer que a idolatria entre no nosso coração, entre na nossa família, e nós precisamos nos confessar e arrepender dos pecados dos nossos antepassados, para que a gente possa ser liberto desses males e os nossos filhos não venham ser presos em promiscuidade sexual, o que aconteceu lá atrás entre nossos pais. Eu mesmo venho de uma família que era muito idólatra, que adorava a santos, que acreditavam que eles poderiam fazer alguma coisa, que participavam de prostituição, e passei muito tempo sem entender por que eu não conseguia ter uma libertação na minha vida sexual, por que eu não conseguia ficar firme na igreja, sendo que Deus poderia me dar todas as coisas. E graças a Deus, Deus tem me dado entendimento, me deu entendimento sobre muitas coisas, que existe consequência dos nossos antepassados que perpetuam na nossa vida e ficam por muitas gerações. E se você não orar a Deus, se você não se arrepender pelos seus pecados, pelos pecados dos seus antepassados nessa área de idolatria, você não vai conseguir se libertar na sua vida sexual. Aquele mal, aquela coisa ruim, não é só porque eu tô dando ênfase à prostituição, né, o pecado de promiscuidade, mas existem tantos outros que a pessoa às vezes tem um gênio difícil e não consegue, e quer brigar, e quer falar coisas que não procedem da vontade de Deus. E aí isso são consequências, são legados geracionais, não é? São coisas que a sua geração antepassada deixou de herança para você, e aquela herança ela fica. Então, se você não recorrer a confissão de pecados, arrependimento. Mas eu não fiz, mas a Bíblia fala, visitarei os pais e os filhos. E se os filhos não se arrependem pelos que os pais fizeram, aquela herança espiritual, ela fica na sua vida e ela vai para a vida dos seus filhos. O que você faz vai para a vida dos seus filhos. Então, vamos tomar cuidado, vamos nos confessar, vamos entregar a Deus o que os nossos antepassados fizeram. Vamos orar a Deus também para que Deus venha destruir essa idolatria no nosso país, no nosso mundo, porque cada vez mais aumenta e cada vez mais as pessoas se tornam promíscuas, acreditando que uma grande quantidade de parceiros sexuais é liberdade. Não é. Você conhece uma mulher, por mais que elas falem, algumas mulheres falam que se sente livre, eu fico com o que eu quiser, eu saio com o que eu quiser, mas quando você vai a fundo na vida de algumas mulheres que estão afundadas em promiscuidade sexual, elas estão completamente destruídas emocionalmente. Elas deitam na sua cama e choram por
por não ter um bom parceiro, por não ter uma família bem estruturada, porque no fim acaba que muitas querem ter uma família estruturada, mas já viveram tantas experiências, tantas coisas ruins, estão ligadas a tantos parceiros, porque é uma ligação, você se torna um só com aquele que você se deita, com aquele que você tem uma relação sexual. E elas estão destruídas por causa de parceiros, e aí elas se frustram tanto em relacionamentos que elas acreditam que é uma coisa ruim, que todo homem é ruim, que todo relacionamento é ruim, e não é. Existem homens bons, existem mulheres boas, existem pessoas que querem casar e constituir famílias, só que ou das duas uma, ou estão afundados no pecado, acreditando que existe felicidade na promiscuidade sexual, que existe felicidade no excesso de parceiros, ou estão descrentes que existe a chance de ser feliz nessa área. E o Senhor nos chama a nos arrepender, a confessar, a renunciar, a viver em santidade, a buscar meios na sua palavra, porque existe meios na sua palavra de se libertar da mentira que Satanás tem implementado nessa terra. Nós, como igreja, conhecedores da palavra, temos que falar sobre isso. As pessoas precisam ser libertas. E uma grande mentira que eu acho que é uma das maiores de todas, que o diabo tem criado na mente das pessoas, principalmente dos jovens, é que você casando, você vai se libertar você vai ter uma libertação sexual. Pronto, casando eu resolvo todos os meus problemas na minha vida sexual. E aí, quando você chega no casamento, você leva um choque de realidade tão grande, porque muito provavelmente alguns conhecer a sexualidade através da pornografia, ou então já vem lutando contra isso, e quando chega no casamento não tem uma ideia do que é santo dentro do casamento, acredita que tudo entre quatro paredes é lícito, pode, e não é, tem coisas que está em destruição para o casamento. E aí quando chega, tá com a mente cheia de coisas malignas que o diabo implantou na sua vida de solteiro, na sua mente. E quando se casam, descobrem que o casamento não é aquilo que eles imaginam, não encontram prazer real no seu parceiro. E aí continuam vivendo a imoralidade sexual. Casamento não traz paz na vida de uma pessoa nessa área sexual. O casamento ele não vai te dar alívio, ele não dá. Se o casamento não for bem construído, se o casamento não for findado na palavra de Deus, se você não tiver consciência da sexualidade dentro da Bíblia, se você não tiver santificação dentro do seu relacionamento sexual, você vai se destruir emocionalmente. Você vai destruir o seu parceiro emocionalmente. É uma coisa que acontece mais com as mulheres, não digo só com as mulheres. É uma coisa que acontece muito recorrente. Você chega no casamento, você descobre que a vida sexual, ela depende de tantos outros fatores, e principalmente da santidade, do que você trouxe do mundo para dentro do seu relacionamento. Você veio com uma bagagem de experiências sexuais malignas, você aprendeu alguma coisa com a pornografia e atos sexuais malignos, você vai tentar colocar dentro do seu casamento, não vai dar certo. Sua mente não foi renovada em Cristo, você não trabalha para viver a santificação, você não trabalhou para viver a santificação, você não abre mão da sua carne no seu tempo de solteiro, e aí acredita que o casamento vai te salvar. Não, agora eu vou casar, eu vou parar de pecar, se estiver cometendo atos sexuais, né, se já estiver em pecado, então eu vou me casar para me poder ter relações sexuais e não cair nesse pecado. E não é assim que funciona. Você tem que estar muito bem firmado em Cristo e entendendo o que Deus quer na sua vida sexual. Que Deus ele deu por
o homem um presente, é um presente, a sexualidade é um presente. O sexo, ele não é profano e nem impuro dentro do casamento feito da forma correta. Mas se ele for feito da forma incorreta quando você é solteiro, ou até dentro do seu casamento, ele vai te destruir. E aí esse engano que o diabo tem lançado na mente dos jovens, quando entra dentro do casamento, que se casa com 1 ano, querem separação. Com 1 ano de casamento, não querem mais ficar com seu parceiro. Ou então passam anos infelizes nessa área. Até uma hora cair no adultério, até uma hora cair numa pornografia, ou então nunca nem saem, né? Porque já entram praticando a pornografia, vivendo a pornografia. E aí quando chegam dentro do seu casamento, já estão com aquela bagagem e continuam. E aí o que acontece? Inferno. É o inferno, você vai viver o inferno na terra e quando morrer você vai perder a sua salvação. Porque você acreditou que casamento salva a sua sexualidade. Não, o que salva é Jesus Cristo. Cristo que vai salvar você nessa área. É andar no Espírito. Nós não podemos sozinhos. Nós não conseguimos sozinhos. Se a gente não estiver alinhado com Deus todos os dias, a gente não consegue sozinho. É o Espírito Santo, é quando Deus está com nós. Tanto que fala aqui, ó, que Deus abandonou os próprios desejos do seu coração. E quando Deus nos abandona os próprios desejos do nosso coração, a gente comete todo tipo de coisa ruim. A gente vive todo tipo de coisa ruim, porque sozinhos não conseguimos. Só com Deus e com a verdade, que é Cristo Jesus, nós conseguimos viver essa verdade, né? Viver essa realidade de pureza. E aí também aqui, ó, no livro de Oséias fala sobre os cumes dos montes. Oi, amor, vai lá assistir, vai. Sobre os cumes dos montes sacrificam e sobre os outeiros queimam incenso. Por isso se prostituem vossas filhas, que se prostituem vossas noras. Não. Por isso se prostituem vossas filhas e vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que prostituem, e nem vossas noras que adulteram. Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e sacrificam com as prostitutas, cultuam. Olha aí a consequência, né? Homens que procuram cultuar com prostitutas. E aí aquela consequência passa de geração para geração. O pecado na área sexual, ele vai passando de geração para geração. E aí quem vive no pecado sexual, quem vive as práticas de moralidade sexual, ela tem uma cegueira e acaba se tornando cego. Não consegue enxergar que está afundado. E fica ali por anos e anos e anos e anos, até o tempo que Deus confronta. Aí ou se desvia, ou se arrepende e se transforma, né? Nós precisamos viver um tempo de arrependimento, de oração, de busca, de intercessão pela nossa igreja, para destruir a idolatria, para destruir os cultos, né? Porque a sexualidade, ela acaba se tornando um culto a demônios, né? Você cultua a deuses com D minúsculo da sexualidade. Você cultua a coisas vãs que vai te trazer infelicidade, que vai te trazer todo tipo de males para esse mundo, né? Em Provérbios 6:26 fala também, porque por causa de uma prostituta, um homem chega a pedir um pedaço de pão. Então, a imoralidade sexual, né? Ela destrói tudo, até a vida financeira. E destrói o homem pouco a pouco, né? Ele para de enxergar a realidade, para de enxergar o que é puro, o que é santo, e acaba vivendo o que é profano. E também eu queria falar sobre outra coisa, né?
como eu estou falando sobre a associação de idolatria e a promiscuidade, existe um ranking global de promiscuidade, Global Promiscuity Index, que fala sobre os países que mais as mulheres e os homens têm mais parceiros sexuais, né? E aí tem a Austrália em primeiro lugar, o nosso país está em segundo lugar, com cerca de 9 parceiros ao longo da vida, que pode ser mais ou até menos, né? Mas assim, pelo que a gente sabe, pode chegar muito mais. Aí vem a Grécia, a Chile, a Nova Zelândia. E aí, quando você vai pesquisar, a Austrália é um país que vive muita liberdade individual, que tem, eles procuram individualidade, liberdade individual, prazer e relativismo moral, que de certa forma eles são avarentos, né? E acabam que a avareza também é considerada como um tipo de idolatria. Fala no livro de Colossenses 3:5. E aí também a gente vai ver a Grécia também, né, que tem a adoração de deuses como Zeus e Afrodite. Eles acreditavam por muito tempo, né, nesses deuses. E aí países idólatras, eles acabam se transformando em países muito atingido pelo pecado da sexualidade, né? Da promiscuidade, da sexualidade, da imoralidade sexual, né? Porque a sexualidade, ela é uma coisa importante para nós, né? E a gente tem que viver, a gente foi criado para reproduzir, para ter filhos, para dar filhos são a herança do Senhor, e é através da sexualidade que a gente tem filhos. Então Deus nos deu um presente, que é a sexualidade, para as nossas vidas, mas nós não podemos viver a imoralidade sexual. E é isso, né? O que eu queria trazer hoje, que a gente venha orar, interceder e se arrepender por vivermos num país tão idólatra. Vamos pedir que o Espírito Santo venha visitar casas e lares, que saiam desse mal, para que a gente saia desse âmbito de promiscuidade sexual, que a gente venha viver um novo tempo, um tempo de santidade, um tempo de busca no Senhor, que os nossos filhos não venham ser destruídos por isso, porque eu vi uma história muito interessante que é assim, uma mulher, uma garota, ela tava se apaixonando por uma amiga. E aí, essa amiga, a mãe dela era cristã, ela tinha crescido em berço evangélico, e a mãe ficou muito preocupada e procurou uma liderança que tinha um pouco que trabalhava, né, nessa área sexual. E aí, essa mulher tentou ajudar, eu não sei bem qual foi o desfecho. E aí, a mãe estava muito preocupada com a homossexualidade, não com o pecado em si. E aí essa mulher relata: então, se não fosse a homossexualidade, se ela tivesse um namorado, os dois estariam em pecado, mas estaria tudo bem porque é um homem. E aí é o que acontece muito hoje em dia. A gente se preocupa tanto com os pecados que a gente pode ver, né? Tipo, a homossexualidade, se seu filho se torna um homossexual, você sabe, né? Você vai descobrir logo que ele é um homossexual, ele vai estar com outro homem. Mas se seu filho estiver transando com a namorada dele, estiver afundado nesse pecado, nessa área, você vai conseguir enxergar? Não. E o pecado é o mesmo, né? Ele leva para o inferno do mesmo jeito. Tanto o pecado da homossexualidade como o pecado da prostituição. Ele leva para o inferno do mesmo jeito. E se não há arrependimento, Jesus não trabalha. Não tem como Cristo trabalhar. A cruz, ela é para quem se arrepende. Ela é para quem quer mudança. Ela é para quem quer transformação. Ela não é para quem vai para a igreja. Ela não é apenas para quem lê a Bíblia.
ela não é para quem se diz cristão. A cruz ela é para quem se arrepende, é para quem confessa, é para quem deixa. Então, que nós vemos orar pelos nossos filhos e orar pelos pecados dos nossos antepassados, para que aquelas consequências não vêm atravessar gerações, e principalmente que a santificação dos nossos filhos não seja apenas no que aquilo que a gente acredita, né? Tá namorando, vai se casar. Não. Ele não é porque ele não é homossexual que ele não esteja em pecado. Ele pode ser que ele esteja. E se ele estiver, que ele venha se arrepender. Que nós venhamos se arrepender. Se nós já se envolvemos com algum tipo de pecado de feitiçaria, idolatria, que nós venhamos nos arrepender. Ah, mas eu já aceitei Jesus, mas se arrependa, confesse, ore. Peça para que Deus tire aquela casta de demônio da sua vida, aquela autoridade demoníaca que está na sua vida, pelos altares que você já levantou. E transforme a sua vida. E peça que seus filhos, que o pecado deles venha ser revelado além daqueles pecados que a gente acha extremamente pecaminosos. Porque não é porque a gente não está vendo que ele não existe. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a quem esteve comigo até aqui, que o Senhor venha nos visitar essa noite, que o Senhor venha tocar no nosso coração. Eu creio que haverá transformação em nossas vidas, que haverá arrependimento. Muito obrigado e tchau, tchau.